Oi, nono ano. Como é que vocês estão? Estou com saudade de vocês. E eu estou aqui a pedidos, aqui minha carinha, né? Para estreitar um pouco esse nosso relacionamento que já está acontecendo através de outros canais. Nós temos a página da escola, né, lá no Facebook, e nós temos o nosso grupo de WhatsApp. Então, não deixem de acessar as atividades e realizarem no caderno de vocês e me mandarem um retorno disso. Então, aqui, a nossa primeira atividade que eu passei para vocês lá no final de março é aquele texto Atualidade Coronavírus, sobre coronavírus, né? E o título é Coronavírus, o que sabemos e o que esperar da nova infecção respiratória. O subtítulo: Especialistas explicam o que é o novo coronavírus, originário de Wuhan, China, quais seus sintomas e o risco de ele ser transmitido no Brasil. Esse texto, ele foi escrito em 24, foi publicado em 24 de janeiro de 2020. Quando eu acessei, era dia 28 de janeiro de 2020. Então, o acesso foi dia 28 de janeiro, mas a publicação na internet foi dia 24 de janeiro. Esse texto é um texto em prosa, então ele é dividido em parágrafos. E aqui vamos resolver as nossas atividades, ver se vocês acertaram. Então, vamos verificar. Primeira pergunta: qual é o gênero do texto lido? Então, esse gênero, esse texto, ele é do gênero dos textos não literários, ou seja, ele é um texto informativo, que ele está tratando sobre o assunto coronavírus, com o objetivo de explicar o que é esse vírus e relatar os sintomas e se há ou não risco de ele ser transmitido no Brasil. Então, ele é uma notícia, letra D. A sinopse é uma maneira de você recontar um texto resumidamente, bem resumidamente. A propaganda tem o objetivo de vender um produto, de divulgar uma ideia, e a crônica é um texto literário que é relacionado ao nosso cotidiano, mas é um texto literário. E esse texto é um texto não literário, ou seja, é um texto informativo. O vírus, retratado na notícia, e aí sem querer eu dei um spoilerzinho, né, que com certeza você observou. Lá no primeiro parágrafo, logo na primeira linha, está explicado que esse vírus ataca o sistema respiratório. Então, você com certeza marcou a letra C. O coronavírus se espalhou em qual país asiático? Será que eu sei? Letra A, né? China. Vamos lá. Número 4. O que significa a sigla SARS? Isso está lá também no primeiro parágrafo, que tem as duas siglas ali tratadas na questão. Essas siglas dizem respeito a outras manifestações virais, né? Mas o SARS é uma sigla em inglês para Síndrome Respiratória Aguda Grave, e MERS é outra sigla, só que diz respeito à Síndrome Respiratória do Oriente Médio. E aí depois você dá uma googada para saber um pouco mais a respeito dessas outras síndromes respiratórias, que, assim como o coronavírus, também tiveram um impacto grande e foram anteriores ao coronavírus, só que elas não tiveram essa globalidade toda que o coronavírus conseguiu alcançar atualmente.
A próxima pergunta é a pergunta de número 5. E ela diz respeito à fala do Celso Granato, que aparece lá no texto. Então, para identificar a fala de alguém, você tem que procurar as aspas que indicam que é a fala de alguém, como aconteceu aqui no segundo parágrafo, mas às vezes acontece de o repórter dizer o que a pessoa pensa e não exatamente colocar ali literalmente da maneira como a pessoa falou. Bom, mas aqui aconteceu de ele usar as próprias palavras do Celso Granato. Então, aqui ele diz que o vírus ele pode ter origem, isso não é de fato uma afirmação assim certa, mas é uma suspeita de que pode ter origem em serpentes ou morcegos. Então, você coloca isso lá na sua resposta de número 5. A de número 6, para responder, você tem que ter em mente que esse texto ele foi publicado em janeiro. Então, pode ser que aqui você tenha dúvida, considerando o nosso contexto atual do dia 20 de abril. Então, vamos considerar as informações contidas no texto. Então, assim como a gripe suína, onde o vírus foi disseminado através de um hospedeiro, que foi o porco, acredita-se que o coronavírus também possui origem semelhante. Certo, isso está respondido lá na 5, né? Então, é verdadeiro. A transmissão do vírus de uma pessoa para outra ainda não foi detectada? Foi detectada. Tanto é que isso está escrito aqui lá no final do texto, quando ele fala assim, ó, a primeira... Não, esse não. É outro aqui. Ó, aqui, ó, o número de vítimas na China fez soar o alerta. Né? E aí, nesse parágrafo, ele vai falar sobre o estudo de uma família infectada que fez com que eles percebessem que é possível ter o vírus e não manifestar os sintomas. E lá no final, ele fala que, ó, uma vez que esse agente infeccioso poderia ser transmitido por pessoas aparentemente saudáveis. Então, aqui ele diz que não foi detectada e a gente vai dizer falso. De acordo com o pneumologista Eli Fiz, os coronavírus normalmente são transmitidos pelo ar, pelo meio de tosse ou espirro. Então, lá no final do texto, no último parágrafo, ele diz que, aqui, ó, no final do último parágrafo, que inclusive se aplicam a outros agentes infecciosos transmitidos pelo ar e por gotículas de saliva. Então, é verdadeiro. Apenas o Brasil e outras nações deram início a um plano de vigilância e contenção de casos suspeitos. O problema dessa questão aí é a palavra apenas. O texto, ele fala aqui, ó, o Brasil e outras nações deram início a um plano de vigilância e contenção de casos suspeitos. A palavra apenas parece indicar que o Brasil e as nações, algumas fizeram isso, quando, na verdade, houve uma questão global, né? Porque o coronavírus é uma pandemia. Então, por conta da palavra apenas, que não foi bem colocada nessa afirmação, nós vamos colocar a questão como falsa. E o último, todos os casos da doença ocorreram em diversas regiões do mundo, exceto nos territórios chineses. E aqui, novamente, uma palavrinha invalida a afirmativa, porque não é exceto, porque senão estaria tirando o território chinês, quando, na verdade, o território chinês foi o primeiro em que se teve notícia do coronavírus. Qual é a principal medida de prevenção? A principal medida de prevenção indicada pelo texto
Considerando-se que o texto foi publicado em janeiro, a primeira medida é evitar viajar a Wuhan e região. Então, nós vamos assinalar aqui a resposta D. Mas vamos abrir um parêntese, né? Hoje nós sabemos que uma pessoa transmite para outra. Isso já havia indícios, como está explicado ali no texto. E que hoje, eu aqui em Campo Grande, posso pegar o coronavírus de uma pessoa que nunca esteve em Wuhan, nunca esteve com um chinês. Então, assim, hoje já há uma abrangência, né, desse contato de pessoa para pessoa, e hoje essa medida ela já não seria relevante. A principal medida seria adotar hábitos de higiene, só que isso não está em nenhuma das 4 alternativas, já que a palavra abortar significa não ter hábitos de higiene. A 8, você que vai me dizer 2 medidas básicas de proteção. E as medidas indicadas pelo texto e que são válidas para nós hoje também, são essas aqui. Evite aglomerações e contatos próximos com outras pessoas. É por isso que há ainda um indicativo de distanciamento social a fim de que a gente possa prevenir a expansão desse vírus e o colapso do sistema de saúde, ou seja, o sistema de saúde não dar conta de tantas pessoas doentes. Cubra o nariz e boca com lenço descartável ao tossir ou espirrar. E descarte, jogue fora o material. Em qualquer lugar? Não. Em local adequado. Né? Se você jogar, espirrou no papel descartável, né? No papel higiênico e jogou no chão, você está cooperando para o vírus se alastrar. Né? Já está provado que o vírus ele permanece no solo, por isso que o nosso prefeito anda lavando aí as ruas. Lave as mãos a cada 2 horas, principalmente após passar por estabelecimentos ou transportes públicos. Só que nós estamos em quarentena, você evita sair de casa. Mas quando for inevitável sair para fazer alguma coisa que sua mãe pediu, seu pai pediu, você vai chegar a casa, você vai entrar por fora, lavar o seu chinelo, lavar suas mãos, trocar sua roupa, tomar um banho para higienizar e não correr o risco de transmitir aquilo para as pessoas que estão dentro da sua casa. Procure não tocar olhos, nariz e boca, principalmente se você estiver na rua. Não compartilhe copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Então, aqui em casa, cada um de nós tem a sua caneca, né? Então, todos aqui em casa sabem que essa caneca amarelinha que diz eu tenho sede de uma educação de qualidade é da Tati, ninguém mais pode usar. Dependendo do local, compre e use máscaras que cobrem boca e nariz. Então, a partir de quinta-feira, dia 23 de abril, o uso da máscara fora de casa, né, em ambientes públicos, ele está obrigatório durante essa pandemia, determinação do nosso prefeito, o senhor Crivella. Então é isso. Fiquem bem. Se alguma dúvida persistir, manda mensagem para mim. Se souber de alguém que não está no nosso grupo de WhatsApp, manda mensagem para eu incluir ou eu divulgar o link lá para vocês. Eu estou muito feliz porque nós temos 39 alunos no grupo, mas ainda falta mais gente, hein? Então, vamos todos juntos e até o próximo vídeo. Até lá!